Podemos retomar? Podemos retomar? O pessoal está fora ainda? Bem, dentro desse contexto que Paulo vivenciou, encontrou a comunidade de Éfeso, e precisando chamar a atenção da comunidade, não chamar a atenção no sentido de dar um pito, né? Antes de continuar, lá ao fundo tem uma caixa de perguntas, não sei se o pessoal está utilizando, mas no final a gente vai deixar um tempinho aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, tá? Alguma pergunta, a gente tiver a condição de responder, tá? Só para vocês. Então, algumas das questões práticas que Paulo enfrentava, que Paulo encontrou, não que ele enfrentava pessoalmente, porque isso era um enfrentamento não do Paulo, era um enfrentamento da comunidade. A comunidade batia a cabeça, né? A igreja estava ali batendo cabeça naquele momento em Éfeso. Então, havia algumas das heresias. O que caracteriza uma heresia? Uma heresia é uma interpretação equivocada, errada, de determinada situação, determinado tema, e nesse caso, da revelação da pessoa de Jesus Cristo, o significado do mistério revelado e anunciado pelos cristãos ali em Éfeso, e uma interpretação equivocada. E era preciso combater. Um exemplo, por exemplo, uma interpretação equivocada. Quando alguém diz assim, não importa a religião de fulano, todo caminho leva a Deus. Nem sempre. Não é todo caminho que leva a Deus. De jeito nenhum. Ao Deus o qual nós conhecemos e buscamos, esse Deus em quem nós professamos a nossa fé. Não tem problema. Eu posso ser cristão e ter uma outra denominação, ter outro tipo de comportamento. Não. Isso é um tipo de heresia. Né? É um tipo de heresia, porque vai minando aquilo que é a essência da fé. Não é que a igreja tem que ser puritana, é diferente, mas qualquer que seja a fé professada de alguém, e aí de qualquer religião, ela tem que ser pura, que não quer dizer que seja imaculada, mas ela tem que ser única. Não adianta misturar, porque na mistura você vai encontrar alguns elementos da fé, mas não vai encontrar o todo. É como se aquele corpo tivesse faltando, ou aquele corpo quando andasse, tivesse um defeito, mancasse. Não um problema mancar, mas há um defeito no corpo, há um problema de locomoção, de movimentação, ele não vai produzir o resultado que tem que produzir. É preciso acolher, é preciso compreender, até aceitar que existem as diferenças. Porém, é preciso, em primeiro lugar, testemunhar e anunciar, e nesses tempos mais do que nunca, a fé que professamos. E para que isso aconteça, é preciso conhecer. Vivenciar, aprofundar nesse conhecimento, na relação com Cristo. A nossa oração tem que melhorar, o nosso diálogo com o Senhor tem que melhorar, a nossa intimidade com Ele tem que melhorar. Esta palavra que vamos conhecendo tem que ir fazendo parte da nossa vida, senão num todo. Curso de teologia tem que nos levar a uma vivência espiritual melhor e testemunhal melhor ainda.
tem que ser melhor do que foi até aqui. Não para colocar rótulos, nem para nos sentirmos como judeus, mas para vivermos aquilo que professamos. E às vezes ficamos distantes do que professamos. A gente fica preso no cumprimento do rito, da norma e da lei, e esquece ou não dá atenção devida para a vivência, para o testemunho. E isto descaracteriza. E mais uma vez, como Paulo fala na carta aos Efésios, ao ler a carta e nos apropriarmos dela, ela tem que nos dizer: olha, Everton, aqui está faltando, e diz todo dia, hein? Aqui está faltando algo. Quando ela não me diz, a Patrícia me fala, o Antônio fala, está faltando algo aqui, ainda está faltando algo. E é preciso buscar, é preciso estreitar isso, senão a gente não consegue viver, se a gente não consegue testemunhar o que é chamado a viver como cristão. Porque isso é essencial. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente a explicação. Então, uma das coisas que, para citar, para conhecer, o gnosticismo é uma forma de pensamento que afirmava que o conhecimento, a gnosis, em grego, gnosis, conhecimento, era essencial para a salvação. Sem conhecimento não tem salvação. Opa! Jesus em momento nenhum falou isso. Esse conhecimento aqui era o conhecimento intelectual. Os gnósticos acreditavam que havia uma divisão entre espírito e matéria, e que o espírito era bom, enquanto a matéria era má. Eles também acreditavam que Jesus era um ser divino, mas que não era verdadeiramente humano. Isso aqui é um puritanismo. Durante muito tempo, havia ali na década de... faz tempo que eu não vou conseguir precisar bem, mas década de 60 e 70, aconteceram alguns movimentos, logo no pós-concílio, o Concílio Vaticano II, que terminou em 65, foi de 62, 61, 62 até 65, surgiram alguns movimentos de um despertar assim meio afoito e sem acompanhamento e orientação, que num puritanismo começaram a negar a natureza humana do Cristo. Isso é uma heresia. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esse é o fundamento da nossa fé. Porque se não for assim, a nossa fé é vazia. Todo o restante da igreja, que a igreja acredita, perde a validade. Porque Jesus não viveu como Deus. Jesus não esteve presente no meio de nós como Deus. Ele manifestou uma presença de Deus pelos seus atos e suas palavras, mas viveu como verdadeiramente homem. Teve dor? Teve dor. Sentiu fome, frio, sem dúvida. Sentiu medo. Lá no Evangelho fala: faça de mim esse cálice, né? Suou frio, né? Suor e água, sangue e água, transpirou sangue e água, o extremo da dor e do medo. A humanidade, a nossa natureza humana foi dignificada à condição de nos tornarmos um com o Senhor, com Cristo, justamente porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E Ele herdou esse corpo humano de Maria. Para a nossa fé, para a essência do que nós vivemos, não podemos abrir mão disso, nem podemos assumir isso de mais ou menos. Não, olha, mas ele não, ele é e é. Esse é o fundamento da fé. E isso que Paulo chamou a atenção para a comunidade dos Efésios. Porque com isso, se isso não fica de forma solidificada no meio desta igreja nascente, ela se distancia do testemunho que tem que dar. Ela não vivencia a intimidade, a comunhão com Cristo. Não vai perceber
o Cristo Senhor habitando literalmente no meio dela. O que nós vivenciamos quando comungamos na celebração da palavra, recebemos o sacramento, e comungamos da vida com os irmãos, da vida comunitária, que isso também é comunhão e Eucaristia. Eucaristia não é só receber o corpo e o sangue do Senhor, não é? Tem que ter as outras dimensões, senão não acontece plenitude, só acontece uma parte. A gente vivencia, não acontece não, vou colocar melhor, senão vivenciamos só uma parte. A plenitude está lá, mas nós não nos apropriamos dela. Tá? Isso é fundamental. Então, o gnosticismo fazia isso. Isso estava dividindo a comunidade de Éfeso. Um legalismo, pensamento que enfatizava a importância das obras da lei para a salvação. Os legalistas acreditavam que a salvação era alcançada através da obediência às leis de Deus. Isso eram os judeus. Tinha que obedecer os preceitos, não sei quantos mil preceitos do cumprimento da lei, milimetricamente estabelecidos na lei mosaica, que serviram para um tempo da vida da revelação. Mas a partir de Jesus Cristo, a plenitude é outra. A partir do encontro com Jesus é outro, e precisava ser outro. O ebionismo afirmava que Jesus era apenas um homem e que ele não era divino. É o contrário daqui, né? Que ele não era divino. Os ebionitas acreditavam que a salvação era alcançada através da obediência à lei judaica. Também uma proximidade com isso aqui, ó. Bastava cumprir a lei judaica, nem precisava do resto, só cumprir a lei, nem precisava do resto. Assim, dessa maneira aqui, por que surge uma heresia? Diante de uma dificuldade. A nossa natureza, a nossa condição humana tem uma tendência de procurar o menor caminho e o caminho mais fácil. Isso é natural. Aquilo que é menos incômodo ou mais confortável em toda e qualquer circunstância da vida. Todos. E é isso que a gente tem que combater. Tanto que durante muito tempo na igreja predominou uma tradição da espiritualidade, da penitência, né? Não sei se vocês conhecem, esses bancos ali, tem uma diferença assistir a missa e assistir uma aula sentada nesse banco. Ninguém quer sentar naqueles banquinhos de lá, não? Já sentaram lá? Né, irmã Margarida? Aquele banquinho é difícil. Mas você sabe que aquilo lá faz parte da liturgia, de um pensamento litúrgico? Porque aquele banquinho não deixa a gente dormir e cochilar, não. Não te deixa confortável ali. E tem alguns lugares, em alguns conventos e até em algumas igrejas, que tem um negócio no encosto, que é um toquinho assim, um pininho, que se você encostar, ele pega bem no ossinho da coluna, que é para incomodar. Igrejas mais antigas, algumas capelas mais antigas em Novo Horizonte, deve ter algum lugar que tem, talvez aqui ainda na paróquia tenha tido. Mas é um pensamento para combater o quê? Uma ideia, uma tentativa de combater um comodismo. Não estou dizendo que era bom ou que era ruim, funcionava. Mas em compensação, as pessoas estavam mais preocupadas com as dores que elas estavam sentindo do que com aquilo que estavam ouvindo, né? Então, a nossa tendência de buscar aquilo que é mais confortável tem que ser enfrentada. O nosso comodismo ele tem que ser enfrentado. A nossa pouca flexibilidade ou aceitação tem que ser enfrentada. E não é pela comunidade não, por nós mesmos. Nós somos os nossos maiores adversários. Nós somos, e falo para mim, somos os maiores adversários. Eu sou meu maior adversário. Tenho que combater todos os dias aquilo que eu vou descobrindo que em mim me impede de ser melhor como pessoa, como pai, como marido, como cristão, como cidadão, como filho de Deus, como profissional, não é? Isso faz parte do testemunho que a gente tem que dar. Então, não era à toa que Paulo, não só por uma questão religiosa e legalista de prevalecer o cristianismo. Bem, e aqui nós vamos encontrar no texto, aí no capítulo 2, versículos 8 e 9, nós já lemos esse texto. Vou acelerar aqui, ó. Paulo vai refutar aqui o legalismo,
afirmando que a salvação é um dom de Deus, que é recebido pela fé em Jesus Cristo. Pela graça, não sei se aí o fundo não dá para enxergar, mas é o versículo 8 do capítulo 2 da carta aos Efésios. Pela graça fostes salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Não é o legalismo, não é o cumprimento da lei judaica. Aqui, o gnosticismo, no capítulo 2 ainda, versículo 14 ao 16. Ele afirma que Jesus é a nossa paz, que ele fez um novo homem em si mesmo e que a salvação é um ato de amor de Deus. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade, eliminou a inimizade, a distância. Essa inimizade a gente pode entender também como pecado, porque pecado é aquilo que nos separa. O pecado não ofende a Deus. Se Deus se ofendesse com o pecado, ele não seria Deus. Não há o que você possa fazer que vá ofender a divindade. Porém, ofende a sua condição de filho, porque cria uma distância entre você. É como se eu fosse caminhando cada vez mais distante daqui do altar, distante do sacrário, e fosse caminhando lá para a saída da porta da igreja. Está distante, vai ficando distante. A inimizade é a distância. E o pecado é aquilo que causa o meu distanciamento de Deus. Tudo que me distanciar do que Deus me chama a viver é pecado. É muito mais do que isso pode e aquilo não pode. Tem coisas que até podem, mas me distanciam de Deus. Né? Eu posso, por exemplo, me manter inflexível no meu posicionamento diante de determinada situação. E posso até ter razão, mas a minha maneira de estar inflexível pode me distanciar do Senhor, daquilo que Deus tem para mim. E isso é pecado, porque cria esta separação. E se cria separação, é contra a ação salvífica do Cristo, que salvação é trazer para perto, para junto, para debaixo da asa. Aqui, ele refuta o ebionismo, em Efésios 3, de 5 a 6, afirmando que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o único meio de salvação. Não tem conversa. O único meio de nos aproximarmos do Senhor, do Pai, da vontade dele, é nos aproximarmos do Cristo. Ele é a porta pela qual eu tenho que entrar. Quem quiser se aproximar do Senhor, reconhecer que é chamado a estar na intimidade com Ele, tem que passar por essa porta. Não tem outra porta de entrada para esse edifício. É a entrada principal. Posso até entrar pela lateral, mas nesse momento elas estão fechadas. A única aberta é aquela. Eu tenho que passar por aquela. Ela é a porta de entrada. Jesus é a porta. Ele é a cabeça. Ele é que realiza essa proximidade. Ele é que traz para perto. Sem ele isso não acontece. E isso precisava ficar muito claro para a comunidade em Éfeso. E aqui, vamos dar uma pincelada do que o Catecismo da Igreja fala para nós sobre a igreja. Por que a igreja? Porque Paulo escreve para os Efésios, como para os Colossenses, para os Coríntios, escreve para a comunidade de Corinto, para os romanos, para toda a igreja universal. Né? O Senhor se revela para isso, para que nós nos tornemos o seu corpo. Estejamos unidos a Ele, comunguemos da sua presença. O Catecismo da Igreja, número 751,
A igreja é o povo de Deus reunido em torno de Jesus Cristo, seu fundador. É uma comunidade de fé, esperança e amor, que professa a mesma fé, celebra os mesmos sacramentos e segue os mesmos ensinamentos. Fora disso aqui, não é igreja. Pode ser uma coisa bacana, pode ser legal, pode ser fazer até o bem, mas não é a igreja de Jesus Cristo. E isso tem que ficar claro para nós, tá? Quer aprofundar mais no Catecismo da Igreja? Deve fazer parte dos nossos estudos, do seu material de estudo. Catecismo da Igreja Católica, SIC. Aqui no número 814, a igreja é santa porque é fundada por Cristo, que é santo. Se a cabeça é santa, ele vai fazer o corpo santo. Se a sua cabeça tem coisa boa, seu corpo vai experimentar coisa boa. Se enche sua cabeça de coisa ruim, seu corpo vai experimentar coisa ruim. Também é uma lei natural que não pode mudar. Não muda. Se a cabeça é santa, o corpo é chamado a ser santo. Com um pouco de trabalho, mas chega lá. Chamado à santidade, sim. A testemunhar o que a cabeça comanda. Porque a nossa cabeça é que comanda o nosso corpo. A igreja é católica porque está presente em todo o mundo, acolhendo pessoas de todas as nações, raças e culturas. É a universalidade da igreja que é a expressão da universalidade do amor de Deus. Número 823. Nós somos a única e verdadeira igreja universal. Somos chamados a ser. Católica quer dizer universal. Por causa da universalidade da sua presença. Chamada a ser presença de maneira universal. Isso é mais do que geograficamente, mas a universalidade da presença sob várias maneiras e formas. Na época dos Efésios, da comunidade de Éfeso, era de uma forma, né? No ano 60 depois de Cristo, nós estamos no ano 2023. Olha quanto tempo depois, cerca de 2000 anos depois, quase 2000 anos depois dessa época, somos chamados a ser presença de múltiplas maneiras, hoje através da internet, através do chamado na política, na vida pública, assumindo responsabilidades comuns, desenvolvendo projetos e situações que beneficiem o seu irmão e ajudem o Cristo a ser encontrado e alcançado em tantos outros lugares. A igreja é una porque é um só corpo unido por Cristo e pelo Espírito Santo. Número 833 é a unidade da igreja, que é a expressão da unidade da Trindade. O Espírito Santo é a unidade da igreja. A igreja é apostólica porque é fundada sobre os apóstolos que foram enviados por Cristo para anunciar o Evangelho. É a apostolicidade da igreja que é a expressão da continuidade da missão de Cristo. 862, e aqui é importante, somos herdeiros da missão apostólica, de anunciadores. E a gente não podemos fugir disso. Foi batizado, recebeu a marca de ser apóstolo. Independente da função, às vezes a gente muda a função, mas não muda a missão. A gente muda de função, mas não muda de missão, né? A igreja também é sacramento. Isso aqui é para vocês poderem pesquisar lá no Catecismo da Igreja. Opa. A igreja é sacramento, 774 ao 778. A igreja como corpo de Cristo, 790 a 797. A igreja como mãe e mestra, como ela ensina, ela educa, ela prepara. A igreja abrindo as portas para ensinar, para educar, para preparar, para fazer de nós multiplicadores. Vocês sabem por que vocês estão estudando teologia? Porque vocês vão multiplicar isso para outras pessoas. Vocês não sabem ainda, mas vão descobrir até lá. Vocês vão ser multiplicadores. Isso que estão aprendendo, estão ouvindo. Porque não pode segurar para você mais. Não dá para segurar mais. Você vai ter que multiplicar isso. A igreja como sinal e instrumento de salvação, porque ela aponta com seu testemunho o caminho que é, lá atrás, é o Cristo, que é o Senhor, que é a cabeça. Eu quis tocar nesse assunto, tem mais uns 2 ou 3 slides, que fala da sinodalidade.
A sinodalidade por quê? É um tema que tem a ver com a missão da igreja, está em voga, o Papa tem tocado nesse assunto. Está acontecendo o sínodo da sinodalidade, que está desde o ano 2021, vai até o ano que vem. E alguns elementos novos são apresentados. Ainda, só para a gente ter uma pincelada, porque eu também não me aprofundei muito no tema, ele nem tem espaço para isso aqui agora. Ela pode ser expressa por diversas maneiras. Através da participação dos fiéis na vida da igreja, nos sacramentos, nas atividades pastorais, decisões da igreja, através do diálogo e discernimento entre os membros da igreja, através da escuta atenta da palavra e do discernimento do Espírito Santo. Então, a sinodalidade é uma importante ferramenta para a renovação da igreja. Ela ajuda a igreja a ser mais fiel ao seu fundador, Jesus Cristo, e a cumprir sua missão no mundo. Eu quero fazer mais um parêntese aqui. Às vezes surgem uns termos novos, umas coisas mais tentando ser modernas. O sínodo é uma reunião para se discutir, é uma reunião de comunhão, para firmar e fortalecer a comunhão da igreja. Então, periodicamente, o Papa convoca, ouvindo os bispos do mundo inteiro, as conferências episcopais do mundo inteiro, o que se poderia discutir, reunir para conversar, para produzir documentos, né? Eu até esqueci o nome do documento que o Papa trata da sinodalidade recentemente. Porém, a sinodalidade tem muito cuidado. Ela não substitui a apostolicidade, a missão apostólica. E às vezes a gente pode cair numa tentação de substituir. A gente reúne e conversa, e conversa, e conversa, e conversa. A sinodalidade não substitui o testemunho. Então, e é importante o que o Papa está propondo para a igreja discutir, mas quando você deve procurar ler, procurar conhecer e se informar, não é algo que vai substituir a missão da igreja, a sua missão de batizado ou batizada, mas deve ser incluído na sua missão, como uma ferramenta e uma maneira de cumprir, ferramenta para a renovação da igreja. Ela ajuda a igreja a ser mais fiel ao seu fundador e a cumprir sua missão no mundo. Porque se ela não te ajudar a ser mais fiel, não é bom. Lembra da história da cabeça? Se entra coisa ruim na sua cabeça, seu corpo vai viver coisa ruim. Porque o Concílio Vaticano II, lá, quase na época que eu nasci, terminou quando eu nasci, 62 até 65, produziu uma série de documentos que não foram substituídos. Estão aí vivos na igreja. A gente deve ler esses documentos, deve conhecer. E vão ter oportunidade de estudar esses documentos aqui na nossa escola teológica. Ela afirma que a igreja é o povo de Deus congregado pelo Pai e pelo Espírito Santo. A Lumen Gentium, no seu capítulo 1, Lumen Gentium é a luz dos povos. A igreja é um mistério de comunhão no qual todos os fiéis unidos pelo batismo são chamados a participar da vida divina. No capítulo 7, a Lumen Gentium, que fala a igreja luz dos povos. Não é à toa que tem esse nome. É o testemunho da igreja que ilumina a vida dos povos, de onde ele estiver presente, na sua presença universal, na universalidade da maneira da sua presença. Em todas as formas ela tem que iluminar. Ela não pode estar presente, por exemplo, no meio digital, só para ser mais uma presença, para gerar engajamento. Ela tem que produzir conteúdo de qualidade que possa mudar a vida de alguém, que essa tem que ser a intenção. Sendo essa a intenção, contando com o auxílio do Espírito Santo, ele vai realizar lá fora, lá na ponta, o que é preciso realizar. Aqueles que somos chamados a sermos os canais da graça, cabe-nos apenas comportarmos-nos e agirmos como canais da graça. Ela é santa, e também é composta de santos e pecadores, claro, é a parte do corpo que não está santificada ainda, certo? A Lumen Gentium 48, ela é missionária enviada pelo Pai para anunciar o Evangelho a todas as nações, um documento chamado Ad Gentes, quer dizer,
às, às gentes, ao mundo, à população, aos povos. E a Igreja Universal, aberta a todos os povos e culturas. Lumen Gentium, capítulo 13. Ela dialoga com todos os povos e culturas, mas ela não pode abrir mão da sua identidade. Nós podemos dialogar com todo mundo, com qualquer cultura, com todos os povos, mas não podemos abrir mão da nossa identidade. Porque abrir mão da nossa identidade é abrir mão da nossa condição de filhos, filhas, de reconciliados, de trazidos para perto. Tá? Enfim, essas citações refletem a nova compreensão da igreja que emergiu do Concílio Vaticano II. A igreja é vista como um povo de Deus, composto de todos os fiéis, que é chamada a anunciar o evangelho ao mundo. A igreja também é vista como uma comunidade santa, mas também composta de pecadores, que está sempre em busca da santidade. Então, o nosso olhar para, ao utilizarmos a carta aos Efésios, que ele se leve, em primeiro lugar, a uma atitude de oração, de olhar para dentro de você, de pegar as coisas que você vai descobrindo aqui, que você vai ouvindo e conhecendo, traz para o seu coração. Faz esse caminho, daqui para cá, e daqui para cá e para cá. Esse é o movimento que tem que acontecer. Se tentar passar direto daqui para cá, não vai funcionar. Se ficar direto daqui só para aqui, também não vai funcionar. Vai ficar incompleto. Certo? E essa é o nosso chamado, é a nossa intenção. Esse é o recado que Paulo nos traz da carta aos Efésios. E saiba que a palavra de Deus, ela tem essa dimensão realmente de comunhão, de comunicar e de acontecimento. É o testemunho registrado de homens e mulheres que ousaram acreditar e viver conforme acreditaram. Muito obrigado a vocês. Não é? Quem tem pergunta, você levantou a mão, você quer fazer pergunta? Ai, ai. Então levanta, que pergunta você quer fazer? Qual que é a pergunta? Quer vir aqui? Pode vir aqui. Vamos ver se santo de casa faz milagre. Qual é o nome daqueles que acreditavam que o Espírito era do bem? Por que era aquele nome? Por que o nome daqueles que acreditavam das heresias? Não, Os ebionitas? Isso. porque eles acreditavam que Jesus não era 100% humano. Por que eles não acreditavam que Jesus não era 100% humano? Porque eles achavam que ser humano diminuía a condição dele de ser Deus. E Deus não faz isso conosco. Não é? Achavam que ele atribuir a Jesus a natureza humana era diminuir a sua condição de filho de Deus também. E aí que estava o risco do pecado, porque a natureza humana foi criada por Deus justamente para essa finalidade. E essa foi a revolta que gerou o mal, não é? A revolta de Lúcifer. Ele não aceitou que a humanidade criada pudesse ser chamada a ser morada de Deus. Por isso, eles não acreditavam, achavam que diminuía a condição humana, a condição divina, perdão. Alguma pergunta mais? Puxa vida. Só levantar a mão. Não? Está espreguiçando. Tudo bem. Bom, valeu.
quero agradecer a vocês a oportunidade de estarmos aqui nessa noite e dizer que esse é um projeto muito importante, acolhido pelo Padre Fábio, surgiu do coração do Dr. Rafael, com o Padre Fábio, de tantas e algumas outras pessoas, e que é natural, que a gente fique realmente encantado, e a gente se encanta mesmo quando vai conhecendo um pouco mais da revelação, e que ela nos ajuda a mergulhar no mistério, a viver o mistério. E quando eu falei que às vezes a gente muda de função, mas não muda a missão, não sei se todos sabem, eu exerci o ministério sacerdotal durante alguns anos da minha vida, quase 14 anos, tive a oportunidade de celebrar aqui nessa igreja, algumas vezes, auxiliar o cônego Alfredo aqui, e quando conheci Novo Horizonte, desejei muito viver aqui. Nem imaginava que ia conhecer a Patrícia, e depois nos encontramos, quando nos conhecemos e da amizade, surgiu uma descoberta de amor entre nós, e hoje tem o Antônio, e a gente é muito feliz aqui, e eu fico feliz de ser acolhido nessa comunidade, nessa cidade, e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente foi aprendendo durante a vida, né? E a gente vai aprendendo sempre durante a vida. E fico feliz, obrigado pelo convite de auxiliar aqui, e aquilo que tiver ao meu alcance, podem contar sempre comigo. Obrigado. Vamos